Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou a meteorologista Estael Cias. Te convido a te inscrever, deixar teu recado, teu relato. A gente tem lido aí todas as mensagens. Tem muitos pedidos aí de previsão, de boletim, de vídeos especiais. Eu vi mensagens do Ceará, vi mensagens do Tocantins, muitas mensagens de São Paulo, também parte de Minas Gerais, Mato Grosso. A gente está pensando como fazer, como formular um novo produto e trazer aqui no canal do YouTube, e eu conto com a audiência de vocês, hein? Acompanhem metsu.com todas as atualizações, inclusive o conteúdo desse vídeo. Acompanhem também a previsão para a sua cidade, às vezes quer saber a temperatura, a quantidade de chuva diária, tem aqui, é conteúdo aberto. Claro, é geração automática de modelo, não tem interferência de um meteorologista, mas já ajuda. E tem nosso monitoramento aqui, que é muito importante, é bem muito legal ver ali, acompanhar o monitoramento de raios. Acompanhe quando tiver tempestade na sua região, na sua cidade, acesse ali, você consegue ver a evolução. E onde tem raio, tem risco de temporal, tem risco de chuva forte, é um indicador importante para monitoramento das condições meteorológicas. Vamos falar então da chuva nos próximos 10 dias. Olha só esse mapa, a gente vê um padrão de inverno, parecendo se instalar de novo aqui no centro do país. E esse padrão de inverno de tempo mais seco, ele vem acompanhado de calor. Então, o sudeste, o centro-oeste já sofreu tanto com onda de calor em setembro e outubro, parece que tem uma onda de calor chegando agora no mês de novembro. Tem chuva no interior do Nordeste, que é excelente, principalmente no Mato Piba, e o sul do Brasil continua tendo destaque em termos de quantidade, mais uma vez, nesses próximos 10 dias, será uma das regiões que terá mais chuva. Então, começando aqui justamente pelo sul, nós teremos sucessivos fenômenos atuando nesses próximos 10 dias. Tem uma frente fria que ela passa desorganizada, fraca entre quarta e quinta-feira. Depois tem outra frente fria que passa rápido no dia 11, dia 13 e no dia 15. Vejam que são vários fenômenos. Alguma delas com um centro de baixa pressão junto, mais próximo do continente, outras não. E isso, é claro, só no curto prazo que a gente consegue detalhar, vai falar se tem ciclone, não tem ciclone. Então, a gente está olhando os próximos 10 dias o campo de chuva, os fenômenos, cada um deles, qual a intensidade, em que dia, momento exato, isso a gente faz naquele prognóstico mais de curto prazo que a gente consegue detalhar melhor. Então, olhando a quantidade de chuva, a gente vê aqui nessas áreas em lilás, olha, 200 a 300 milímetros, é bastante chuva novamente. Vejam que pega um pouco do oeste, do norte, noroeste do estado, e tem uma pontinha aqui entre a região de Palmares do Sul, indo em direção a Capão da Canoa, Tramandaí. Claro que isso pode mudar, né? É preciso destacar isso, porque é uma área pequena, então ela pode se ampliar ou diminuir, avançar mais para o mar. Então, mas de uma forma geral, a gente vê grande parte do centro e norte do Rio Grande do Sul com volumes, em média, ao redor de 100, 150 milímetros, e tem essa área aqui em destaque, que pode chegar a 200 milímetros. Atenção, nordeste da Argentina e Paraguai. Bem a trajetória mesmo dos fenômenos de primavera. Está dentro, assim, a trajetória da chuva, acho que dá para dizer que está dentro do esperado para essa época do ano. A quantidade, sim, é que está fora da curva, acima do normal. E essa trajetória que vem Paraguai, Nordeste da Argentina e Rio Grande do Sul, além de ter uma condição para a formação de frente fria, de sistema de baixa pressão, muitas vezes na primavera são aqueles complexos convectivos de mesoescala, que são enormes aglomerados de nuvens, de chuva, que passam às vezes entre a noite e a madrugada. Mas isso também a gente consegue definir no curto prazo, no dia a dia da previsão do tempo, exatamente o nome do fenômeno, e de que forma ele vai atuar, muito provavelmente com alta incidência de raios, trazendo aí risco de temporais, o que nos parece, no cenário que a gente analisa dos últimos dados, que isso deve acontecer mais a partir do dia 10, 11 de novembro. Santa Catarina, o meio oeste, aqui com volumes na casa de 100 a 150 milímetros, o sul do Paraná, e vejo que o norte do Paraná vai ter um pouco de alívio da chuva, uma redução da chuva, não acredito que seja limpo assim, algumas pancadas devem acontecer, mas com volumes bem menores em relação ao restante da região, que deve ter volumes altos de precipitação. E claro, a gente tem que lembrar o contexto, porque nós tivemos em Nonoá e outros municípios aqui do extremo norte e noroeste gaúcho, na semana passada, ali na virada do mês, uma inundação repentina, como já aconteceu em outros eventos aqui no Rio Grande do Sul, ao longo desta primavera. A gente tem que lembrar do contexto, os rios, arroios estão altos, então
um evento às vezes de 100, 150 milímetros, nesse contexto pode deflagrar realmente situações de enchente, de inundação repentina, e por isso tem que estar muito atento aos alertas de curto prazo. Zona Sul aqui, São José do Norte, Rio Grande, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Bagé, Quaraí, Uruguaiana, tem perspectiva de menor acumulado de precipitação nesses 10 dias quando comparado às outras áreas do Rio Grande do Sul. Eu acho que não esqueci de nenhum ponto aí. Nas capitais, Porto Alegre que recebe mais chuva, segunda, Florianópolis entre 50 e 100 milímetros, e Curitiba é a capital do sul que tem menos chuva aí nesses próximos dias. Olhando o sudeste, a gente vê aqui ó, o Triângulo Mineiro, as Minas Gerais inteira, praticamente sem chuva, Espírito Santo, uma boa pedida aí, litoral do Rio de Janeiro, norte, litoral do Espírito Santo nesses próximos 10 dias, para quem está programando umas férias, aproveita aí sem chuva. Rio de Janeiro tem alguma condição de chuva, mas não são volumes muito altos, e litoral de São Paulo também, não há uma condição, litoral norte, belíssimo, litoral de São Paulo aqui, também não há uma projeção de volumes muito altos, o Vale do Ribeira que tem um pouco mais, mas ainda assim, olha, 30, 50 milímetros, grande parte do estado paulista sem chuva. Então, o Sudeste entra nesse novo período de ar mais seco predominando, trazendo, é claro, desconforto para a população, porque isso vem com baixa qualidade do ar, com baixa umidade e temperatura alta nesses próximos 10 dias. Vamos para o Centro-Oeste, vejam que parte do Centro-Oeste do Distrito Federal entram nessa área em que o ar seco vai predominar, e provavelmente também o calor. Mato Grosso do Sul tem alguma condição de instabilidade, mas a gente vê uma grande irregularidade na distribuição da chuva, e mais seco aqui no setor norte. E Mato Grosso, ao contrário, tem um pouco mais de instabilidade em municípios mais ao norte, ainda assim sem grandes volumes, e na parte mais sul, praticamente nada de chuva nos próximos 10 dias. Então, essa grande bolha de ar seco ela começa mais ou menos nessa altura e pega grande parte do Sudeste nesses próximos 10 dias, inibindo a condição de chuva. O Nordeste, a gente vê interessante que o litoral está mais seco e o interior tem chuva. A gente tem algumas frentes frias que conseguiram chegar aqui à Bahia e organizam aqui a umidade, o canal de umidade, e por isso trazem essa chuva para o interior da região, e a gente vê que a metade sul do Maranhão, parte sul do Piauí, a Bahia, em diversos pontos, não chovem para todo mundo, mas a gente vê essa distribuição mais ampla da chuva sobre a Bahia, e que pega aqui na parte norte já, o Tocantins também, trazendo então para o Mato Piba novas pancadas de chuva. A gente sabe que está muito longe de reverter ainda, de dar fim, de fato, a estação seca, mas com certeza essa chuva vai contribuir para haver uma melhora. E aqui o norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte praticamente sem chuva, Paraíba também pouquíssima chuva, Pernambuco, alguma situação litorânea mesmo de umidade, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mas quando a gente pensa que isso é a soma de 10 dias, são volumes muito baixos. Então, em geral, esse setor do Nordeste aqui com pouquíssima chuva, Grande Salvador pode ter um volume um pouco maior aí nesses próximos 10 dias, o litoral sul da Bahia praticamente sem chuva também nesses próximos 10 dias. O norte tem o Amapá e o norte do Pará também com essa escassez de chuva, o sul do Pará algumas pancadas de chuva, tivemos temporal, inclusive tempestade de areia aqui em Manaus, na região já do Amazonas. A gente vê que novas pancadas de chuva e provavelmente novos temporais vão acontecer, então ficar atento que isso pode vir a se repetir, porque ainda tem uma condição de ar muito seco, de queimadas, de incêndios, então tem muita fumaça na atmosfera, e esses eventos de chuva podem causar esse tipo de efeito. Roraima, com volumes na casa aí de 50 a 75 milímetros, Rondônia diminui a chuva em relação às semanas anteriores, com pouca chuva no sul, um pouquinho mais no norte, mas ainda assim, 30 a 50 milímetros, e o Acre também dentro de uma área que tem um pouco mais de chuva olhando para toda a região, mas também com volumes que não são muito significativos. O oeste aqui da região amazônica que pode ter uma situação um pouco melhor, mas ainda abaixo do normal, abaixo da média. Então, a gente vê um padrão ainda bem de El Niño, bem típico, com a chuva mais concentrada no sul do continente, e o interior do Nordeste que recebe aí um pouco mais de umidade, um pouco mais de chuva, mas em geral realmente toda a chuva aí volumosa, com risco, com alertas, continuará concentrada nos estados do sul. Siga nos acompanhando nas redes sociais, e aqui no canal a gente volta essa semana aí com alerta, com novidade, e eu espero por vocês.